Você sabia que a sua crença é mero fruto do seu local de nascimento? Ou consequência da cultura dos seus pais? Será? Você provavelmente já ouviu da polarização da ciência e da religião. Seu professor de ciências talvez tenha te desafiado a escolher entre criacionismo e evolucionismo. O que ele provavelmente não te falou foi que a teoria do Big Bang foi criada por um padre. A ciência até então dizia que o universo sempre havia existido. Era a religião que dizia que ele havia tido um começo, especificamente a Bíblia. E sabe quem mais discordaria dessa polarização? Grandes nomes, como por exemplo o mais famoso, Albert Einstein. Einstein tinha sim suas críticas às religiões quanto a intervenções humanas. Então, ele dizia que era mais adepto do Deus de Spinoza, um Deus não tão pessoal, mais voltado à natureza. Mas o próprio Einstein dizia que era impossível Deus não existir. Conversando com Werner Heisenberg, o pai da mecânica quântica, eles diziam que Deus sabia das regras do universo, da causalidade e efeito, etc. Heisenberg, aliás, autor da icônica frase: ao primeiro gole da ciência você se tornará ateu, mas no fundo do copo Deus estará esperando por você. Essa é uma frase muito impactante, significa que pouca ciência te afasta de Deus, mas muita ciência te aproxima. É impossível Deus não existir quando nós começamos a entender a complexidade do universo à nossa volta. Se nós formos falar de cientistas ainda mais antigos do que esses, veremos que alguns deles inclusive se propuseram a provar cientificamente que Deus existe. Pelo menos é isso que afirma René Descartes, que muitos devem conhecê-lo como filósofo. O filósofo francês, pai do plano cartesiano, tudo bem. Mas ele também era cientista. Aliás, foi o primeiro ousado a misturar álgebra com física. Ele começou a calcular as grandezas que até então eram discutidas mais no campo das ideias. E ele afirma que provou que Deus existe. É um dos pais da revolução, dos membros da revolução científica. Não só ele, como Pasteur, Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, todos eles tiveram sim algumas rusgas com a igreja por questões humanas, mas todos eles, sem exceção, todos eles negavam o ateísmo. Eles falavam que era impossível Deus não existir. E por incrível que pareça, todos eles tinham um apego muito grande à Bíblia. Na minha opinião, e na opinião de Albert Einstein também, o maior cientista de todos era Isaac Newton. Isaac Newton. Einstein inclusive tinha um quadro dele na sua sala. E Newton é muito famoso como físico, né? Ele sim descobriu as 3 leis de Newton, a gravidade, fez o cálculo do cometa Halley, também criou o telescópio newtoniano, enfim, o legado dele é tão vasto quanto profundo. Mas, mais do que cientista, Newton foi teólogo também. E mesmo como teólogo ele foi um pouco cientista, porque ele não passava pelo problema que vemos hoje. Por que hoje existe essa polarização entre ciência e religião? Porque para ser religioso, aparentemente, você tem que aceitar que algumas questões não têm resposta, e aí você fala, não, isso está na economia de Deus. Muitas vezes contrariando a lógica. E isso esses cientistas não aceitavam, muito menos Newton. Então, Newton, ele evitava polêmica, porque ele não publicava suas ideias, mesmo no campo científico, muita coisa foi descoberta em Cambridge depois, mas estava escrito, ele não escrevia para publicar. E no campo teológico não foi diferente. Ele estudava muita coisa, inclusive lendo a patrística. Para quem não sabe o que é a patrística, fica tranquilo, vai ter vídeo aqui no canal explicando o que é a patrística. Ele começava a discutir pontos que hoje, se alguém falar contra, é um escândalo. Vou dar um exemplo da Trindade, tá? A gente pode falar sobre esse tema também no futuro. Ele lendo a patrística, que é, para resumir, o início do cristianismo, né, os primeiros escritos cristãos, ele falou, criaram isso aqui depois, não está na Bíblia. E ele, juntamente com Richard Bentley, que era o reitor de Cambridge, onde Newton estudou e ganhou essa notoriedade toda, se propuseram a vasculhar os manuscritos mais antigos que ainda tinham com as Bíblias que eram vendidas. E acharam tanta discrepância que se propuseram a reescrever o Novo Testamento. Infelizmente a obra não foi concluída, mas deixaram sim uma obra incrível, fantástica, que é a Crítica Sacra,
de Richard Bentley, participação incrível do Isaac Newton, onde eles mostram textos que são usados para fundar religiões hoje em dia, que se nós formos olhar os manuscritos mais antigos, nem estava lá. Isso sem falar na patrística, que para dar um pouquinho de spoiler, a patrística, que é da Igreja Católica, fala algumas coisas sobre o Novo Testamento que para muitos seria de cair para trás. Enfim, a proposta do canal é estudar assim a religião sem tapar sol com a peneira, sem medo de encarar a verdade. Eu não tenho que ter medo de, e se eu descobrir que Deus não existe? Eu particularmente não tenho a menor dúvida, mas se alguém quiser deixar qualquer comentário aqui de uma questão que parece insolúvel, por favor, deixa aqui nos comentários. E nas palavras de Isaac Newton, Platão é meu amigo e Sócrates é meu amigo, mas o meu melhor amigo é a verdade. Que possamos desenvolver esses estudos juntos. Quero crescer juntamente com você e encarar a verdade, olhar de frente para perguntas que as pessoas têm medo de responder. Essa é a proposta do canal, seja muito bem-vindo. Se você gostou, se inscreve aqui para não perder o próximo vídeo. Fica com Deus e até mais.